Olá pessoal, tudo bem? Como é que você está aí? Tudo em ordem? Muito obrigado mais uma vez porque você está nos recebendo aí. Está começando mais um testemunho e é um prazer enorme estar aqui nesse momento para a gente poder bater um papo, enfim, trocar algumas figurinhas, enfim, eu ver você, você me vê, quer dizer, você me vê, né? Eu não estou te vendo nesse momento, mas enfim. Tudo bem? Muito obrigado por mais essa oportunidade. Está começando mais um testemunho e é um tempo bacana que a gente vai estar aqui para conversar um pouquinho contigo, para a gente prosear um pouquinho, para a gente, enfim, levar até você mais um testemunho, para quem sabe, de repente, a história que a gente vai contar aqui possa te sensibilizar, possa te tocar e cada vez mais você tende a direcionar o seu coração para a pessoa de Jesus e ele possa mudar a tua história, tá bom? É um prazer estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Edilson Luiz, tá? Conhecido também como Minduba. E eu vou contar essa historinha aqui mais uma vez para lembrar aqueles que ainda não sabem. Minduba, fui conhecido por muito tempo no rádio, mas de um tempo para cá eu falei assim, não, eu vou botar meu nome. Meu nome foi Edilson que o papai me chamou. Então, Minduba é do mundão. Edilson é quem foi chamado antes mesmo de ser concebido. Então, Edilson Luiz ou Minduba, mas fica à vontade, tá? Eu não vou brigar por causa disso não, tá bom? Mas é uma satisfação receber você aqui, muito obrigado por esse carinho. E eu quero fazer um convite bacana para você, é o seguinte, ó, a gente tem aqui um endereço de e-mail aqui para você, enfim, bater um papo com a gente, tá? O que acontece? Se você quiser, de repente, se manifestar, bater um papo pessoal, mandar alguma mensagem pra gente de forma particular, no privado, tem um endereço de e-mail aí, testemunho33@gmail.com, fica à vontade, e você pode mandar a tua mensagem, teu e-mail, enfim, direcionar aí a tua mensagem conforme você sentir no teu coração, tá bom? Fica à vontade e participa. Um outro convite que eu quero fazer para você é o seguinte, é que aqui, nesse lado aqui, ó, deixa eu ver que lado que tá aqui, eu tô aqui, desse lado aqui, isso aqui do lado tem um inscrever, tá bom? Aqui embaixo que tem inscreva-se ou inscrever, enfim. É um convite para você se inscrever no nosso canal, tá? Para que esse canal possa alcançar mais pessoas, enfim. E o detalhe importante, você acesse as notificações, porque quando a gente lançar um vídeo novo aqui, você automaticamente recebe um comunicado, um plim, na sua tela aí, ou no seu celular, enfim, na sua ferramenta, e você já vai saber que tem um vídeo novo, enfim, tem uma mensagem nova para edificar teu coração aí, tá bom? Desse lado aqui tem um botãozinho que faz assim, é um joinha, tá? É só você clicar ali, tá? Dá um likezinho para nós aí, para que o YouTube possa trazer como relevante esse vídeo e fazer diferença para outras pessoas também, tá bom? E aqui embaixo aqui tem um compartilhar. Compartilhe, tá? Se você sentir que esse conteúdo é bacana e pode fazer diferença para você, e está fazendo a diferença para você, com certeza, se você sentir no coração que pode fazer diferença na vida de outras pessoas, é só compartilhar e disparar esse trem, tá bom? Bom, tem outro recadinho aqui? Tem isso aqui, ó. Esse aqui eu quero passar para você. Diante da questão, se você achar que isso é relevante para você, ou para nós não, eu quero dizer para você o seguinte, se você se sentir tocado e achar que esse conteúdo é relevante, está fazendo a diferença, pode te ajudar, enfim, tem te ajudar de alguma forma, e se sentir no coração que queira colaborar, então aqui nosso e-mail, o e-mail é a chave Pix para você colaborar, tá? testemunho33@gmail.com, tá? Aqui, desse lado aqui. Tá aqui o QR Code que você abrindo com o aplicativo do teu banco, você pode, já vai cair direto na tua conta, aí você bota o valor que você quiser. Mas ó, vou te falar uma coisa, somente se você se sentir tocado, tá? Achar que esse conteúdo está sendo bacana para você e que se você se sentir tocado no teu coração, tá? E queira realmente colaborar. Nada forçado, nada simplesmente colaborar. Não, tem que se vir do coração. Combinados? Beleza? Então fechou. Bom, acho que está dado todos os recados estão dados. Agora sim, vamos bater um papo com quem? Com o nosso convidado de hoje, amigo querido, conheci, não, já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho, talvez aí, sei lá, nós estamos em 22, vou fazer umas contas aqui, sei lá, uns 8, 9 anos aí talvez, tá? Mas é um cabra bacana, um cabra bom, gosto muito dele, um cara gente boa demais, a gente já teve a oportunidade de estar juntos em algumas situações. E é um prazer poder convidar, ele topou essa parada aqui, eu recebo com muito carinho, com muita atenção, meu querido amigo Pércio Silva. Alô, Pércio, meu querido, tudo Oh, bem? que legal, hein? Fiquei Tudo bem? sabendo seu nome hoje. Como assim, rapaz? Ó, Edilson, rapaz.
Ó, isso, tá vendo, gente? Eu enchi a bola dele aqui, tá vendo? Ele me dá uma dessa. Então, sinal que ele não fez muita questão de conhecer o amigo, não. Só te conhecia como Minduba, Minduba pra lá, Minduba pra cá, né? Aí ficou, aí. Não, mas Tem, você sabe assim, que. cada lugar a gente é conhecido de uma forma. Tem lugar que eu sou palhaço, tem lugar que eu sou o cabeção, tem lugar que eu sou o Moringa. E aí por aí vai. Não, mas qual que é o personagem do palhaço lá? Como é que é o nome O dele? peteleco, tem O lugar que eu sou Peteleco. peteleco. É. Depois do Pérez é o Peteleco, com certeza. Exatamente. Ah, legal. Ô, Pércio, bom, eu quero, antes de mais nada, eu sou muito grato a Deus por tudo isso aqui que está acontecendo, mas especialmente a você hoje, tá? Por ter aceito esse convite, por ter topado essa parada aí, compartilhar um pouquinho da tua história, compartilhar um pouquinho daquilo que você tem vivido, tá? E poder contar para o pessoal aqui que já acompanha a gente, aqueles que porventura tá aqui com a gente nesse momento ou vai assistir depois, enfim, um pouquinho da tua história, um pouquinho do que Deus tem Legal. feito, tem feito e com certeza continuará fazendo na tua vida. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. Eu que E seja agradeço. bem-vindo. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. É muito bom poder falar do que Deus está fazendo na nossa vida, né? Ah, sim, não tenha dúvida. E, e desde já quero agradecer a todos aí pelo convite. E, e é uma honra poder estar falando aqui com vocês. Igual você falou, a gente já se conhece aí uns 8, 9 anos. Aham. E também conheço um pouco da sua história. Você também é um guerreiro, um Ah, nem me cara fala. que é um cara que busca o Senhor, que Ah, quer divulgar sempre, né, o Evangelho. E eu creio que Deus se anima com você, com a sua pessoa, porque amém. você é essa pessoa que quer proclamar. Ah, Então, eu fico feliz de poder fazer parte disso. você sabe que outro dia eu estava numa reunião e a gente estava conversando sobre, né? Era uma reunião de homens, só para homens, né? Porque a mulherada, normalmente, quando acontece algum tipo de programação, a mulherada vai em peso, né? Mas os homens são mais resistentes tal. Mas graças a Deus essa reunião foi bem bacana. Tá sendo bem bacana, porque tá acontecendo ainda. Quer dizer, nós estamos gravando hoje, gente. Hoje é dia 18 de agosto de 2022, tá? Então, só pra. Então, tá acontecendo. É, e aí eu tava pensando exatamente sobre isso, né? Como que Deus trabalha, né, cara? Hoje para a honra e glória do Senhor, eu tô num caminho sem volta, cara. Em nome de Aleluia! Jesus. Porque eu Glória já a tive Deus! muitas idas e vindas, cara. E não tem nada pior que isso, cara. Não tem É nada pior verdade, que isso. Não tem nada pior que isso. E aí eu é tava verdade. exatamente nessa reunião, a gente tava conversando, ouvindo os testemunhos de outras pessoas, né, o relato de outras pessoas, e tava exatamente pensando, tava exatamente chegando a essa conclusão. Graças a Deus que eu tenho no meu coração que agora é um caminho sem volta. Tanto é que eu sempre tive no meu coração essa coisa do dom, né? Ah, eu preciso usar meu dom, eu sou locutor, já fui locutor, eu não sou mais locutor, já fui. Locutor de rádio e tal, enfim, Deus me deu esse dom, enfim, muita gente me conheceu através do rádio, mas eu falei, cara, eu sempre usei isso, por isso que entrou aquele comentário no começo, não sei se você estava ouvindo aí, do Minduba do Edilson, porque o Minduba era do mundo, cara, eu era do mundo, entendeu? O Minduba era do mundo, o Minduba era jazz desse mundo, e aí, cara, eu não fiz muita coisa legal com o Minduba, entendeu? Então eu falei, não, quando o papai me chamou, ele me chamou pelo nome. E o meu nome é Edilson. Uau, Então, é uau. assim que vai Isso é ser. essência, né? Exato, cara. Identidade. Então, e Cara, você sabe e é que. legal você falar isso. É legal você falar que você tá no caminho sem volta, porque tudo que foi construído, se for ver na sua vida, foi para esse ponto. Hoje eu chego a essa conclusão, cara. Para Você você sabe, chegar nesse Pércio? caminho sem volta. Ah, que legal. Você sabe, cara, que lá atrás eu comecei a imaginar, assim, sabe? Há vários anos já. Até antes da gente se conhecer, eu comecei a pensar, né? Porque eu tive o primeiro contato com Cristo em 2002 para 2003. Então faz um bocado. Aí é assim, ó. Sabe aquela coisa? Às vezes lá sumia aqui da linha aqui de baixo, sumia. Mas eu falei, cara, quando você conhece, quando você tem a oportunidade de conhecer Jesus, eu tenho comigo o seguinte, cara, acabou. Você não tem outra opção. Você pode fugir, você pode se afastar, você pode. Mas não tem jeito, você vai ter que voltar para a presença dele. Não vai ter jeito. Não Exatamente. existe outra opção. A partir do momento que você conheceu, acabou. Você pode sair para o mundo, você pode viver, mas esquece.
mais tarde, um dia ou outro, você terá que voltar à presença dele. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu tô aqui imaginando, será, como é que Deus vai me usar, hein? Porque mais dia, menos dia, isso vai ter que acontecer. Não vai ter jeito, cara. E sei lá, que é um É isso caminho. aí. Mas eu não tô É aqui para isso falar de aí. mim, eu tô aqui para falar quem vai falar é você, meu querido. Esse é Que você. legal. Ô Pércio, mas obrigado pelo convite. Agora começa a contar um pouquinho da tua história. Vai, quem é o Pércio? Como é que era o Pércio antes de Quem é o Jesus? Como é que Pércio? era o Pércio? O Enfim, conta um pouquinho para Pércio, nós. Pércio. Gente, meu nome é Pércio Silva. É feio, mas é meu, né? Então. E. Que Pércio, mano. Ninguém consegue falar Pércio, cara. É um trem difícil. Não, Mas eu sou um menininho lá de São Paulo, aham. nascido numa comunidade carente. E fui criado nessa comunidade carente. E hoje, muito do que eu sou está relacionado com a vivência que eu tive lá. Uhum. Aos 5 anos eu perdi meu pai, foi uma tragédia na família. E a gente foi para um piquenique da igreja. Desde que eu me conheço de pequenininho, eu vou na igreja. Tá Eu sempre na só não igreja. nasci na igreja porque não tinha centro cirúrgico, porque senão eu tinha nascido na igreja, né? E não foi parto normal, porque se fosse Por parto isso. normal, minha mãe ia estar na Aí já dava um igreja, eu ia jeito, né? estar Ia dar um já. jeito. Mas essa tragédia mudou toda a trajetória da nossa família, né? A gente Uhum. foi pro piquenique e meu pai resolveu não ir. E aí ele subiu no telhado para resolver o problema no telhado, caiu, quebrou o pescoço e faleceu. Meu Deus. E aí, aos 5 anos, cara, eu tenho duas memórias disso. O que eu acho importante falar? Porque, igual eu falei para você, a gente começa a ligar os pontos da nossa vida e a gente começa a ver já como que Deus foi trabalhando em todos esses pontos Uhum. para chegar aonde é Tá o aqui, tá hoje, objetivo né? nosso, né? A Aham. nosso propósito. Sim. E aí eu tenho duas memórias. Uma é dirigindo a Brasília amarela no colo dele, quando eu ia buscar as minhas irmãs na escola. E a outra é eu vendo ele no caixão. Eu tenho essas duas memórias fortes. Eu não lembro de mais nada. Minha mãe fala que ele me mimava, porque eu sou o quarto filho. Então Você eu tinha sou o 5 anos, caçula. né? Eu tinha 5 anos. Eu não lembro mais de nada, cara. Eu só lembro disso. Aham. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? São as memórias. Quais são as memórias que nós temos deixado por onde a gente passa? São memórias boas ou negativas, né? E isso marcou muito a minha vida. Aí minha mãe, com muita dificuldade, criou a gente. Desde pequeno comecei a ajudar minha mãe, vendia coxinha de porta a porta, né? Com 11 anos eu subi de cargo, eu virei lojista gourmet, Ó, ó, 11 entregador anos, de né? marmitex. Tá vendo? Era entregador de marmitex. Alto nível, já deu um plus na carreira. E eu queria ser jogador de futebol, né? Cheguei a fazer teste em São Paulo, Centro Olímpico, passei. Mesmo minha mãe não via isso como trabalho na época, acabei Aham. indo trabalhar de office boy. Porque você vai entender por que eu estou contando tudo isso. E aí eu fui trabalhar numa empresa de material cirúrgico. Olha que interessante. Só que minha mãe, com muita dificuldade, né, ela sempre criou os filhos com muito. Era muito rigorosa, por causa do ambiente onde a gente vivia, né? Uhum. Era uma favela, então. Mas minha mãe ajudava todo mundo. Tinha vez, cara, que a favela lá, chovia muito, a enxurrada descia, destruía os barracos. Minha mãe colocava as pessoas para dormir em casa. Então minha mãe era a que ajudava o bairro inteiro, Abraçava. Aham. abraçava. Minha mãe tinha só a sexta série, mas era advogada do povo, ela era a Guerreira. pedagoga, ela era a curandeira lá do povo, A a que médica, a enfermeira, rezava, tudo. orava, a enfermeira, era tudo. Aham. E nossa casa era muito protegida por causa disso. Nunca Amém. aconteceu nada. Eu morei 20 anos em São Paulo, nunca aconteceu nada. Minha mãe, quando chegou no bairro, só tinha mato, Nossa. né? Depois foi construindo ao redor. Aham. E ela criou a gente com salgado, né? Eu falo que eu fui criado com raspa de bolo e glacê. Tá com fome, menino? Era raspa de bolo e glacê. Minha janta e, minha janta e almoço era arroz, feijão e coxinha. Ai, Deus. Arroz, feijão e quibe, porque Aham. sobrava das festas. Aham. Minha mãe é a guerreira, bicho. E aí eu comecei a trabalhar como um office boy. E olha que interessante, quando eu reclamava muito da vida, cara, minha mãe
ela me levava no Hospital das Clínicas para ver as crianças internadas, para ver. Enfermas lá, Eu parava de reclamar, cara. Você na acredita? hora, Assim, né? É fácil, na impressionante. Como é hora. que funciona, E né? parece que funciona, funciona. Outro dia minha filha tava reclamando, eu fui levar ela num lugar aí para dar uma olhada na situação. Onde eu morava, cara, era tão feio que uns 2, 3 anos atrás eu fui levar minha filha para conhecer. Ela no carro assim, pai, vambora, pai, aqui é muito feio. Aqui é feio demais. Dentro do carro, hein? Olha a Ai, situação. Deus. E aí, quando eu comecei a trabalhar com material cirúrgico, tive mais contato com o hospital. E aí eu mudei para Ribeirão Preto. Essa é a minha história com Ribeirão Preto. Uhum. E a vida aqui foi muito difícil, mas a gente não conseguia emprego. Você Foi uma veio com a fase família, você veio com a família. de família, Ah, tá. família toda, Deus Que ano direcionou foi para isso, cá. Pércio? Você lembra? Foi de 2000 para 2001, Aham. final, Natal de 2000 para 2001. Uhum. E aí eu tive que trabalhar na rua, cara. Fui Sim. ser servente pedreiro, vender sanduíche em estádio. Voltei a vender salgado para ajudar, para trazer a mistura para casa, né? Isso eu tinha Aham. uns 19, 20 anos. E aí consegui, trabalhei de entregar panfleto no Farol. Gente, pega o panfleto. É um trabalho digno. Sim, 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 sim. E aí eu virei estoquista. Na empresa que eu trabalhava, era uma distribuidora de livros, eu descobri que eu podia vender livro de porta em porta. Uhum. E aí comecei a trabalhar vendendo esses livros. Ganhava mais vendendo livro na hora do almoço do que de estoquista. De estoquista. E olha o que é interessante. Qual é a imagem, o legado que a gente deixa onde a gente passa? A empresa que eu trabalhei de office boy em São Paulo, de material cirúrgico, falou, cara, você tem potencial para vendas, vem trabalhar como material cirúrgico pra gente. Olha aí. Foi aí que eu comecei a trabalhar vendendo material cirúrgico e virei técnico cirúrgico, comecei a dar curso no Brasil inteiro. Olha que legal, Fiz hein? 4 faculdades, não terminei nenhuma. O que eu quero dizer com Oh, isso? O que Deus. vale, cara, é o conhecimento. Sim. Porque onde eu passava, Você eu trabalhava absorvia. muito essa questão do conhecimento. Aham. E nessa empresa eu virei técnico cirúrgico por causa de tanto que eu estudava sobre o método que eu trabalhava. E os médicos começaram a me ter como referência, e queria eu na cirurgia. Uhum. E aí eu comecei a dar aula no Brasil inteiro. Imagina o menininho lá da favela, cara, dando aula para Orgulho pra médicos. mamãe. Exatamente. E aí eu quero, né, destacar um negócio que hoje eu trabalho com palhaço. Uhum. Já já você entra nesse Nessa detalhe. caminhada do técnico cirúrgico, eu conheci o Doutores da Alegria, foi onde me inspirou. Eu falei, cara, quero isso para minha vida, Aham. né? E aí eu falei, Deus, me mostra o caminho disso. Mas o interessante é que o palhaço, ele trabalha também muito com a curiosidade. E nós temos que fazer perguntas, porque Sim, perguntas geram respostas. sim. E a gente não faz perguntas, cara. A gente vai vivendo dia a dia e esquece, vai absorvendo coisas sem fazer essas perguntas, sem ter respostas, e que muitas vezes é normal, mas a gente não deveria ser assim. Quer ver? Ó, vou te fazer uma pergunta para mostrar como a gente vai fazendo essas coisas no dia a dia sem pensar naquilo que a gente faz. O Certo. arroz que você come, você sabe de onde que veio? Da roça. Oh. Você sabe quem criou o arroz? Quem foi o abençoado que pôs Que para ferver plantou, né? aquela semente para poder gerar? Cara, a gente não faz essas Aham. perguntas. A gente simplesmente vai fazer. Então, muitas coisas que a gente passa na vida, viu, Edilson? Muitas coisas que a gente passa na vida, a gente está passando porque pessoas colocaram e a gente deixa. Sim. E a gente Você vai não levando a questiona, vida. né? Você não pergunta. Não, não que... E, cara, pergunta gera respostas. Sim. Perguntas e respostas gera conhecimento. A partir disso você fala, pô, conheci. E a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos Vos libertará. libertará. Só que a gente só leva isso pro lado espiritual. Sim. E não leva pro dia a dia. Cara, no dia a dia, se você conhecer alguma coisa, você vai fazer o processo mais rápido. Você estava demorando tanto para fazer aquilo, você conheceu a verdade, pô, conhecimento te libertou. Você fala, aquele Sim. processo que demorava 3 horas, você faz agora em 10 minutos. Então, perguntas e respostas gera conhecimento, conhecimento gera discernimento, discernimento gera sabedoria,
E sabedoria gera simplicidade e humildade. Amém. Então, a importância do conhecimento. Né? A importância de você buscar conhecimento. E aí, cara, quando eu conheci esse negócio do palhaço, eu falei, Deus, quero isso pra minha vida. Só que, cara, vou entrar já no âmbito de como Deus me chamou aí. Vamos seguindo aí. E porque eu tive algumas crises. Sim. E essas crises foram que me amadureceram pro processo. Olha a importância da crise. Qual a crise que você está passando? Antes da sequência, já que você tocou nesse assunto crise, outro dia eu estava lendo um devocional, um dos devocionais que eu faço, e falava exatamente sobre isso. O processo, a crise, o sofrimento, enfim, a pressão, não só que o mundo te dá, mas o mundo te dá por consequências, ou da tua escolha, ou das suas ações, de alguma forma. Você passa por determinadas etapas da sua vida exatamente por escolhas bem ou mal feitas, enfim, depende do ponto de vista. Mas sim, é exatamente isso que vai te moldando, que vai lapidando. E aí você fala, poxa, mas Deus usa isso para o nosso crescimento, né? E isso é muito legal quando você percebe isso, quando você se identifica isso. Fala, pô, daqui a pouco ele transforma todo o negativo em positivo. Sim. Para Deus, menos com menos é mais. Com certeza. A matemática de Deus é diferente da nossa. E, cara, eu queria ser missionário. Não, mas na matemática também, né? A matemática também é menos que menos é positivo. Exato. Mas a gente não vê isso, a gente só vê na matemática. Gente, me perdoa, seu Henrique, agora deu branco. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, na matemática. Menos com mais, menos. Menos com menos é mais e mais é mais, não é? Pelo menos é isso que eu lembro, cara. Minha professora, dona Satiko Yoshida, 1900 e bolinha, me ensinava. Mas a gente só leva isso na matemática. Agora, tudo negativo na sua vida, você vai entender que é mais para você. Não então a gente não enxerga essas coisas. Sim, aos nossos olhos a gente não vê, de jeito nenhum. Não vê. E aí, desde dos meus 13, 14 anos, eu queria ser missionário. Porque e como é que brotou isso na tua vida? Como é que brotou isso? Eu vim de uma igreja missionária, né? Lembra que eu falei sobre o piquenique lá? Ah, tá. Desde de pequeno, eu vou em acampamento, cara, desde os 4 anos. Então, todos os acampamentos tinha história missionária, né? Então, aquela coisa de você escutando histórias missionárias. E aí você vai enchendo, fala, não, eu quero ser missionário também. Essa história de acampamento, a gente fugindo um pouquinho da linha, acampamento é um negócio extraordinário, né? Como que isso mexe, como que o acampamento provoca mudanças, transformações, uma análise interior assim mais aprofundada. Como que isso é uma imersão, né? Nossa. É uma imersão. Eu tive a oportunidade de participar poucas vezes, mas cara... E quando você está no lugar ali que vai trabalhar essa imersão em Deus, é um trem melhor ainda, porque é 24 horas você pensando naquilo, você vivendo aquilo, você compartilhando aquilo, e é sensacional. E aí a minha história veio de acampamento, né? Eu sou um cara que desde pequeno vai em acampamento. E aí veio o desejo do missionário. Do missionário. E aí eu falei, poxa, eu queria ser missionário, né? E uma questão da perda do meu pai, cara, eu tive que ressignificar a perda dele. Porque aonde eu ia, cadê seu pai? Né? Reunião de pais, meu pai não tá lá. Então pensa, desde da minha parte infantil, adolescente, juventude, eu tenho que responder a questão do meu pai. Então, essa crise, acho que foi a primeira crise minha. Eu tive que ressignificar, então como que eu ressignifiquei? Eu comecei a ver lado positivo em todas as coisas, eu procurava ver, por causa da perda do meu pai. Foi fácil isso? Foi fácil essa mudança de enxergar? Não, eu preciso tirar proveito, preciso enxergar, ver coisas boas aqui nas não foi fácil, mas é como eu consegui vencer um autocontrole, os desafios. Né? Exatamente. Eu precisava ter, né? Por mais que minha mãe falava que era meu pai também, mas não é a figura. Sim. Meu irmão
apoia a figura de homem, mas a figura de pai mesmo, pai, não tem como estabelecer. Em algum momento da tua vida você teve essa figura, assim? Você falou, puxa, esse cara aqui deu esse apoio. Então, igual eu te falei, eu posso ter algumas partes no meu irmão, Sim. Não, então, mas mas ele tinha a figura completa homem não. era o teu irmão, mas assim, Isso. você chegou a encontrar alguém que falasse, puxa, esse cara fez o papel de pai. Depois de um tempo, provavelmente você vai, pô, esse cara foi meu pai em Não, alguns não. Eu momentos, não fui teve? ter isso agora, com 40 anos, cara, Ai, que eu que fui legal. adotado. Eu fui adotado agora, com 40 anos. Tá, Aí depois outro você me dia ele conta me isso daí. mandou uma mensagem, eu conto. Ele me mandou uma mensagem me dando bronca e eu comecei a rir, mano. Falar, meu pai. Ele me... Eu comecei a rir, mano. Eu falei, mãe, tá me dando bronca, velho. Eu falei, caramba, mano. Aí eu senti o peso de pai, assim, sabe? Foi engraçado. Ai, tá. Mas A minha retomando, esposa vamos lá. fala, a minha esposa fala que eu levo tudo pro lado do engraçado e é verdade. Não, E aí, mas é interessante isso, né? Você também não pode levar é, ferro e fogo, senão... Mas voltando, vamos lá. e aí, cara, num desses acampamentos eu tava chorando, assim, cara, porque eu queria ser conhecido como o Pércio Uhum. pregador. Todo mundo começando a pregar, né? Na minha igreja tinha oportunidades assim, né? Sim. A casa de oração, uma bênção, porque dava oportunidades para as pessoas pregarem. Então tá como todo mundo pregando. E eu sempre fui esse cara extrovertido, palhaço. Então eu era conhecido como o Pércio palhaço, né? Ah, O Pércio. E eu queria ser conhecido como o Pércio pregador da palavra, né? O Pércio diferente, né? de Deus. E, cara, aí foi uma crise para mim. Aí um missionário chegou em mim e falou, cara, que besteira, para de chorar por causa disso. Aí é um dom que Deus te deu. Você não percebe que todo mundo ao seu redor gosta de ficar perto, porque você faz todo mundo rir. E isso é um dom de Deus. Isso é fruto do Espírito, é alegria. Cara, aquilo ali virou uma chave. Uf. Pô, que legal. E aí, cara, eu sempre fui chamado para ir para acampamento para fazer os outros rir. Não tinha nada a ver com palhaço ainda, mas Aham. para fazer os outros rir. E, cara, com tentei ir para o Peniel, o Instituto Peniel, que trabalha com missão com os índios, Deus não deixou. Aí tentei ir para o Nordeste, lá para os 19 anos, falaram que eu tinha que Também fazer não uma foi. faculdade. Aham. Também não deixaram. Eu falei, fiquei revoltado. Falei, tá precisando de trabalhadores na Seara, tá falando que tá precisando, Com eu tô esse querendo ir, grau de exigência, né? e Eu tô não aqui, deixa mas eu ir. ninguém quer me levar. Exatamente, cara. Aí chegou uma pessoa e falou assim: você tem que fazer uma faculdade para poder ser um missionário que tem estudo, que senão as pessoas não vão te ouvir, que não sei o quê. Eu falei, mano, não tô entendendo nada. Fui fazer a faculdade, me perdi na faculdade. Uhum. E aí comecei a bebedeira, foi onde começou Aí deu uma a desviada. desandar todo o negócio. Depois eu posso contar meu Isso testemunho. com quantos anos você estava nessa fase aí? Você tava Eu com quantos tava anos? com 22 na faculdade, 20. Aham. E, cara, depois eu conto meu testemunho, porque com 9 anos eu fui abusado. Sim. E aí isso mexeu toda a minha estrutura, né? Veio aquela questão da sexualidade, né? De afirmação de ser homem. E aí, com tudo isso, eu me perdi. Aí, imagine eu, moleque, 9 10 anos, vivendo isso, 11 anos já conhecendo essa questão da masturbação, e aí, pornografia. E, Ou cara, seja, fiquei viciado nisso. E aí, aquela crise, sou de Deus, não sou, o que eu tô vivendo, ninguém pode saber. Eu tinha mais medo da igreja do que de Deus. uhum. Da igreja me expulsar, de eu ser um, né? E Mas você aí, já cara, tinha esse entendimento, assim, essa relação com Deus, sim? Você já tinha, assim, essa eu, compreensão? eu já tinha compreensão do pecado, daquilo que eu tava fazendo, sabe? Uhum. Só que eu A tinha duas preocupação vidas, cara. mais... Ah, entendi. Eu tinha Ah, duas vidas. sim. E aí, Mas, Pércio, esse vício cresceu, cara. Acabei indo pro lado da prostituição, visitando prostituta. uhum. E aí, cara, fiquei 7 anos viciado nisso, cara. Gastei o que tinha e o que não tinha. Viciado nisso. Você acredita, cara? Eu acredito. Eu acredito. Por quê? Porque lá nesse lado, o que acontecia?
eu pagava e ninguém via. Sim. Eu me escondia. Só que, cara, eu não Era uma fuga, conseguia né? dormir. Era uma Sim. fuga. E eu não conseguia dormir. Cara, quando eu conheci a Cristiane, minha esposa, foi um processo de cura e libertação. Ela que me ajudou, acredita? Amém. Vocês estão juntos quanto tempo, Sérgio? Há 15 anos. 15 anos. E Benção. aí, cara, veio toda essa crise dentro de mim. É um processo de Deus trabalhando e essa cura e libertação acontecendo. E aí foi quando eu conheci a Cristiane e eu estava em São Paulo, voltei para São Paulo por causa do trabalho. Foi onde eu conheci a Cristiane e no primeiro ano em São Paulo eu me entreguei para essa questão do meu vício, Uhum. do meu pecado. Falei, Deus, não. Eu conhecia só um Deus da lei, Sim. não um Deus da graça. E aí, quando eu conheci o pastor Júnior lá em São Paulo, que é o pastor que era da igreja de Irmãos Menonitas, eu já estava com a aversão da igreja, eu não queria mais. Lembra que você falou? Chegou num ponto que não dá para voltar mais? Sim. Tá chegando nesse ponto, ó. Olha aí que interessante. Uhum. E foi onde eu conheci também o Doutores da Alegria. E aí eu tentei entrar no Doutores da Alegria, pensando que era voluntariado, eles falaram não para mim. E aí eu não entendi nada, mais um não, né? Só que eu não desisti do sonho, o sonho era meu de ser palhaço. Sim. Eu comecei a estudar. Quando eu comecei com a Cristiane um namoro, a gente teve conversas, cura, libertação. Ela entendeu todo o processo e ela resolveu me ajudar. Foi ali Amém. um ano de conversa, um ano de Deus ministrando na minha vida, na vida dela. E aí, cara, eu comecei ali, depois que eu tive um processo de cura, de libertação, Deus me deu a oportunidade de fazer a primeira apresentação de palhaço. Oh, que maravilha. E aí, qual a sensação? Cara, né, aí... Tremia? Como é que você estava? Controle Não, absoluto? pensa Como é que numa você... felicidade, pensa assim, cara, será que Deus tá abrindo as portas para que eu possa, né, trabalhar nessa área? E eu já estava trabalhando como técnico cirúrgico, viajando. Uhum. Foi aonde que a gente casou e voltou para Ribeirão Preto. Uhum. E aí, nessa volta para Ribeirão Preto, eu já estava inserido nos hospitais e Deus deu a oportunidade de a gente ingressar, É né? interessante que você colocou, igual a gente colocou no começo, né? Tudo que eu passei me trouxe aqui, para esse momento. E ele foi te usando, né? Com a tua profissão, foi te levando, Exatamente. te abrindo portas. Quando você chegou com esse propósito? E aí eu não entendia por que que eu não Uhum. fui para o Peniel, por que que eu não fui para o Nordeste. E aí começou a cair algumas fichas. Mas mesmo assim, cara, eu queria ter essa experiência, né? De viver a missão Aham. e de estar de tempo integral nessa missão. E, e eu falei para Cristiane, minha esposa, nós já estava aqui em Ribeirão, casado, voltamos para cá. E aí a gente começou numa busca intensa, né? Eu aprendi a trabalhar com... A trabalhar não, mas eu aprendi a colocar minha vida diante de Deus para que Ele pudesse fazer o melhor para mim, né? Sim. E, cara, eu não tinha experiências assim com Deus, né? Quando eu voltei para São Paulo, que eu conheci o pastor Júnior, cara, ele tinha uma ONG, foi através dessa ONG que eu conheci o Palhaço, o Expresso Ação. E ali, cara, eu fui pro projeto missionário com eles. Uhum. Pensa num cara que tava doido, assim, vivendo algo surreal. Eu falei, cara, sempre quis isso pra minha vida. E tô vivendo, e lá eu vejo o pessoal falando que voltou de oração, que a pessoa se converteu na padaria, que se converteu lá na quadra jogando bola. O outro orou por uma ferida, passou uma semana, foi curado. Falei, cara, eu quero isso pra minha vida, bicho. Como é que eu vivo isso? É gostoso isso, né, cara? Nossa, isso é uma delícia, essa vibe. Nossa, mano, eu falei, Deus, eu quero isso pra minha vida. E ali no projeto missionário foi onde eu conheci o trabalho com palhaço. Falei, Deus, abre as portas isso pra mim, então. E, cara, Mas aí você já um tinha ano. feito uma apresentação.
Um ano. Eu fiz uma apresentação nesse projeto Tá. missionário. Ah, sim. Um ano, cara. Eu comecei a estudar o palhaço. Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre missão. Só que aí eu mudei para Ribeirão Preto. Uhum. Quando eles iam dar a notícia que eu ia ser o líder do ministério lá do palhaço, eu tava dando a notícia que eu tava vindo para cá. Nossa, e E aí aí? foi um choque, né? Foi um Aham. choque. Mas Deus estava querendo acelerar meu processo, cara. Porque aqui as portas se abriram muito rápido. Ai, bens a Deus por Foi isso. aonde eu comecei o trabalho no hospital, E só que que ano tinha foi uma isso, crise. Pércio? Que ano que foi exatamente isso? 2008. 2008. Tá. 2008. Uhum. 2008 eu estava trabalhando, viajando bastante e estava fazendo um trabalho de sábado nos hospitais de Doutor Palhaço. Certo. Chegou a um ponto que eu tive que escolher, cara, o que Nossa. eu ia fazer. Aham. Tinha muitos convites, mais hospitais para poder abrir, mais pessoas para ser visitadas, e eu tinha também, do outro lado do trabalho, mais cursos que eu teria que fazer viagens. Falei, não dá para fazer os dois. E E tua aí, cara, esposa aconteceu um contigo negócio muito nessa parada, interessante hein? comigo. E aí, cara, e naquela época eu tinha uma vida social, assim, até boa, porque eu tava ganhando bem, morava aqui no Jardim Botânico, aqui em Ribeirão, tinha um salário legal, tinha um carro zero, Fiat Uno, mas era zero, trabalhava bem. Sim. E aí era uma decisão, cara, uma decisão. E eu tava vendo algumas coisas acontecendo no hospital, milagres assim, sabe? Através do trabalho, e eu tava assim, pensa num cara que tava assim, mano, como é que pode estar acontecendo isso? Coisa que antigamente eu achava que era assim, eu não acreditava muito, porque Uhum. parece que era só lá na África que acontecia isso, só nas histórias missionárias que era do passado, e que não era da coisa do presente, E essa sabe? impressão, eu só aproveitando esse teu gancho, e essa é uma impressão que boa parte das pessoas tem, né, Pércio? Essa coisa de que, Sim, aconteceu um milagre, aconteceu uma mudança de vida na vida de alguém próximo. Não, isso não é. As pessoas tendem a não ver isso possível para elas, né? exatamente, foi isso que acontecia comigo. Então, eu era meio assim, vamos dizer, meio cético, né? Porque parecia que as coisas ao meu redor não acontecia isso. Só que isso começou a mudar quando eu vi o pastor Júnior lá em São Paulo, no projeto missionário. Cara, teve uma vez que a gente fez uma programação de acampamento e o final ia ser uma fogueira. E no dia começou a garoar, mano. Falei, xiii, isso não Aí vai dar tudo que a certo. gente construiu, tudo que a gente construiu para aquele momento, aí chegou a noite, o dia o grande finale da fogueira, ele começa a orar, cara, num canto assim, só eu vi isso, ele saiu, começou a orar, levantou as mãos, pedindo, clamando pro Senhor, não deixar chover e tal, não sei o quê. Cara, eu vi isso com os meus olhos. Ao redor do acampamento tava chovendo, e aonde estava não tava, mano. Oh, Deus, aleluia. E eu falei, Deus do céu, eu quero isso pra minha vida. Eu preciso andar mais com eles. Porque eu quero viver isso também. Cara, isso é tão Sabe? bom, cara. E aí, cara, eu falei, meu Deus, eu quero viver isso. Eu não tinha, cara. Eu não tinha nenhuma experiência ainda real, assim, No com o relacionamento Espírito com Santo. Deus. Aham. E aí, quando a gente estava aqui, trabalhando nos hospitais, eu já estava vendo um mover. Mas eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer pra minha vida? Aí, cara, eu tava um dia orando, a gente começou a buscar. Eu e a Cristiane começou a orar muito, e num monte, para Deus falar com a gente. Um belo dia, domingo para segunda, de madrugada, 1h30, eu estava nesse apartamento orando. Eu e a Cristiane na sacada. E olha que interessante, cara. E eu tava assim, Senhor, fala comigo, eu quero ter mais experiência contigo, né? E aí eu senti um suspiro, cara. O último suspiro de uma pessoa. E Deus me mostrou assim, cara, que parecia que era um senhor e pai de alguém. E na hora veio assim, morreu. E aí eu escutei uma voz. Eu senti isso e escutei uma voz. Vai lá no hospital agora. Aí eu falei, não vou. Aí eu até abri os olhos assim, pensando que alguém tava falando comigo. A Cristiane falou, o que que foi? Eu falei, nada.
Aí voltei a orar. Aí eu voltei a orar, de repente a voz de novo, vai lá no hospital agora. Aí eu abri os olhos e falei, não vou, não vou, não vou. E aí, terceira vez, vai lá no hospital agora, tem pessoas precisando ouvir a minha voz. Fala com ela. Aí eu, caramba, será que é Deus falando comigo? E aí, cara, né, eu falei, tá bom. Levantei, minha esposa falou, o que foi? Eu falei, eu vou lá no hospital. Ela falou, mas por quê? O que tá acontecendo? Eu falei, não, Deus falou comigo. Sumiu a voz aí, irmão. Opa, voltou, voltou. Voltou, voltou. Deus tá falando comigo e eu vou lá. Ela falou, mas como assim? Eu vou com você. Eu falei, não, não, é coisa da minha cabeça, é doidura, doideira. Não, não, não. Fica aí, eu vou lá rapidinho, só pra tirar isso da cabeça. Aham. Cara, peguei a Bíblia, coloquei no carro e fui assim, Deus, você sabe que eu não acredito nisso? O que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou ficar 5 minutos. Vou ficar lá 5 minutos. Não sei o que vai acontecer, não sei o que o senhor quer, mas eu acho que é sua voz, então eu tô indo lá. Você com Deus ali, você no caminho. É, eu com Deus. Cheguei na frente do hospital. O Hospital Beneficência Portuguesa tem duas rampas, assim, né? Uhum. Pra entrar. E aí eu entrei por uma. Cheguei e já achei estranho. Não tinha carro nenhum. Falei, nossa, nunca vi um hospital assim vazio. Mas Aham. beleza. Na hora que eu tô subindo a rampa, atrás de uma árvore, tem uma mulher chorando. Mano. Aí eu falei, ai, 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 será que é ela? Aí eu E tô, aí? Deus, se for o senhor, me confirma então. Na hora que eu passar por ela, ela vai olhar pra mim. Cara, na hora que eu passei por ela, ela olhou pra mim chorando. Aí Cara, você veio viu. uma convicção, mas veio assim uma autoridade, algo dentro de mim, que eu olhei pra Amém. ela assim e falei, seu pai faleceu. Ela olhou pra mim e balançou a cabeça assim, acabou de falecer. Olha isso. E chorando, cara, e chorando. E aí eu peguei e falei, Deus mandou eu vir aqui falar pra você que ele te ama e que ele vai cuidar de você. Ela começou a Aleluia. chorar, cara. A chorar, mas a chorar assim desesperadamente. Na hora que ela parou, que ela deu um tempo, ela falou assim, eu acabei de orar. Se Deus existisse e mandasse alguém aqui pra falar comigo. Norma, nas minhas pernas tremiam. Eu não sabia o que falar, mano. Foi algo assim, ó. Sabe? Aí chegou os parentes, chegou todo mundo, cara. Eu não consegui mais falar com ela, só tive a oportunidade de falar, ó, eu trabalho todo sábado aqui de Doutor Palhaço. Vem conversar comigo. Ela nunca mais, nunca, nunca mais falou comigo, eu nunca vi ela. Uhum. Ela deve estar pensando que eu sou um anjo até hoje. Mas, cara, aquilo ali foi o ponto Foi a chave virada. aonde eu cheguei com a Cristiane e contei para ela o que aconteceu. Eu falei, Deus quer a gente nesse trabalho. Amém. Olha. Foi o Aleluia. ponto aonde não tem como voltar mais. E ali, cara, começou o processo meu e da Cristiane. Larguei o trabalho, larguei a carreira, aquilo que era Um uma projeto, ótima enfim. profissão Sim. para sustento da minha família. De repente, eu e a Cristiane tá sem salário, Viver pela vivendo pela graça. fé, vivendo pela graça. Foram aí 2 anos de milagres. Amém. 2 anos de gente chegando em casa, batendo na porta e dando cesta básica pra gente. A gente não tendo que agradecer pelo almoço e orar pela janta porque a gente não tinha. Da gente viver sobrenatural, de ir para um acampamento, o pessoal dar oferta e a oferta cobrir todos os custos nossos. Da gente ficar 7 meses sem pagar aluguel, não receber uma carta de despejo, não 7 meses sem pagar água e luz e não cortar. E de repente, Deus vem e abençoa, e através de pessoas entra dinheiro na conta, e aí a gente consegue pagar tudo isso. E Deus fala assim: vocês foram provados, e vocês foram aprovados. Amém. E aí, resumindo, hoje a gente tem 15 anos de projeto, 15 anos de trabalho. Deus tem sustentado a gente tem vivido um dia de cada vez. Não é fácil.
mas a gente vê a graça do Senhor Jesus. Na pandemia a gente não parou, cara. A gente entrou, teve a ideia de fazer o Dr. Tablito e, para nossa surpresa, colocaram a gente para fazer na ala Covid. Eu estava lá no meio do furacão. O que eu quero dizer com isso? Deus tem algo para a sua vida que vai trabalhar para que pessoas possam ser iluminadas, porque a palavra fala isso. Nós somos uma candeia que não é para ficar debaixo da mesa, é para ficar no lugar mais alto, para que possa iluminar todos, e aí eles vão reconhecer Deus por causa dessa luz. Amém. Então, cara, na pandemia, onde só se falava de morte, a gente estava entrando, Chegou falando de vida. trabalhando o riso. Imagina a gente entrando na ala Covid, aquele monte de gente entubado, e a gente cantando, porque ele vive, posso crer no no amor. Então, cara, foi algo sobrenatural. E eu tenho várias histórias a partir desse momento aí, de um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, que foi diferenciado. De eu parar, não saber de fazer, de não ter solução para as coisas, e eu parar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que caminho que eu devo seguir? E, cara, todo esse processo, eu entendi que Deus me levou pro lado da alegria, pro lado do palhaço, para entender o que é alegria. Porque quando você trabalha com hospital, os sonhos lá mudam. Sim. Eu visitei uma menina dos 12 aos 20 anos. Foram 8 anos. No hospital. Ela tinha uma doença rara, que ela não absorvia gordura. 8 anos. Meu Deus. E o dia que eu fui visitar ela estava brava com Deus. Porque ela não deixou eu entrar no quarto. Ela falou, tô brava com Deus. E aí é muito legal essa relação do palhaço, né? Aí quando ela falou isso, eu falei, eu também tô bravo com Deus. Aí ela pegou e falou assim, por Mas que não você tá tá mais brava com bravo Deus? que eu, não. Ela falou, por que você tá brava com Deus? Por que você tá bravo com Deus? Eu falei, eu não vou falar, você não deixou eu entrar. Aí ela falou, não, então pode entrar. Aí eu entrei e aí ela falei, mas você, por que você tá bravo com Deus? E ela era muito magrela, cara. Sabe aquela pessoa, parecia aquelas crianças da África, desnutrida, que passa bastante fome. Ela tava mais ou menos nesse sentido. Ela falou, porque eu tô com vontade de comer. Eu perdi o gosto. Eu não sei mais o que é o gosto. Eu não lembro do gosto do arroz, do feijão. Meu Deus. Porque eu só alimento por sonda. E eu queria muito poder comer. Nó. Cara, aquilo ali caiu o meu chão, né? Aí eu falei, Deus, me ajuda, né? O que eu falo? Eu falei, também tô bravo com Deus. Tô bravo com Deus porque eu pedi um carro novo, ele não deu. Eu pedi uma casa nova, ele não deu. Eu peço as coisas e ele não dá. Mas eu entendi uma coisa, que tudo tem seu tempo. Talvez não é o tempo de eu receber. Ela ficou olhando pra mim e falou, é verdade, né? E ali foi um início de uma relação, um relacionamento com ela. Passou uns 4 anos, a gente sempre visitando. Teve um dia que ela recebeu a visita do Patati e Patatá, aí postou, eu mandei lá no Facebook pra ela, falou, tá traindo o Peteleco, né? Aí ela colocou assim, não, eu amo o Peteleco, né? Eu tenho foto dela, tenho tudo. E aí a gente foi fazer uma visita. Nesses 4 anos, a enfermeira falou, Pércio, vai despedir dela, porque o médico deu 1 semana pra ela. Meu Deus. Como que você faz uma visita dessa, cara? Mano, foi difícil. E aí a gente entrou e eu fiz uma brincadeira que trabalhava com fé. E a mãe dela falou que cria, que tinha fé. E ali eu podia orar com ela. Cara, foi sobrenatural aquele dia. Só que aí eu fui embora, na semana seguinte eu fui tirar o dente, cara, o siso.
o siso teve um problema, o dentista foi pegar, foi afundando, ele veio parar aqui, ó. Ô, louco. No pescoço, mano. Quebrou a mandíbula aqui, ó. Meu Veio Deus. parar aqui. Um caso raro. Só teve um caso no mundo. Eu era o segundo. Acredita, mano? E aí, cara, ninguém queria pôr a mão em mim. Fui pra outros médicos, bucomaxilo. Ninguém queria pôr a mão em mim. Até que a USP aqui ficou sabendo do caso. Falou, não, vamos pegar. Resolver. E aí foram ver, falaram que era difícil, tal, não sei o que, a cirurgia tinha que ser por fora ou por dentro, mas ele falou, ó, se for por dentro tem que subir um pouco o dente, fala com o seu santo aí. Eu falei, ah, pode deixar. Aí eu Ele é ficava em bom casa, nisso, ele é assim, bom. ficava em casa massageando e falando, Deus, faz esse dente subir, subir. Na última radiografia, né, na ressonância, o dente tinha subido. Ele falou, seu Deus é forte mesmo. Foi a oportunidade de pregar o evangelho. Fizeram a cirurgia por dentro, abriram daqui, ó, até aqui, ó. Rasgaram tudo aqui assim, ó, Meu por dentro. Deus. Tiraram o dente. Tinha 40 pessoas na sala de cirurgia. Era um caso de estudo. Virei matéria lá na USP, até hoje tá lá. Aham. Por causa disso, eu fiquei 3 meses sem ir pro hospital. E aí, cara, um dia lá na igreja, chega a voluntária, falou, Pércio, sabe... Ela chamava a Júlia, a paciente. Sabe a Uhum. Júlia? Eu falei, ai, morreu. Porque a gente só pensa coisa negativa, Sim, né? sim. Falou uma semana, 3 meses, já deve ter morrido. Ela falou, não, Pércio. Ela tá viva e tá gorda. Eu Oh, falei, não acredito. aleluia. Não acredito. Aí eu fui visitar ela na semana seguinte, cara, era outra menina. Que bênção, cara. Outra menina, mano. Era outra menina, ela tava gordinha e ela tava no processo de alimentação. Ah. Quando E, eu vi é, ela, eu chorei, cara. Eu chorei. e ela te contou a experiência depois Ela de poder contou, comer? cara, e ela falou que não lembrava mais do gosto das coisas. Hum. E que ela tava tendo essa felicidade. Ela tava no dia comendo uma alface Nossa. e dando um valor pra isso, cara. Por isso que eu falo que lá Quanta muda o sonho. lição, sim. Então lá a alegria muitas vezes é poder pisar no chão. A Coisa tão alegria é poder comum, tão sentir o simples gosto da comida. para as As nossas minhas vidas. orações a partir do hospital, cara, mudaram. Minha oração é, Senhor, obrigado pela comida, mas obrigado por sentir o gosto dela. Obrigado porque tem o sonho lá, tinha um sonho de uma moça que era voltar a fazer xixi e cocô normal. E, cara, a Júlia foi uma guerreira. A Júlia, ela não ia passar dos 13 anos. A Júlia viveu até os 20 anos. Olha isso. Com 18 anos, ela teve alta parcial, onde ela começou a sair do hospital. E com 19 para 20, ela já estava tendo alta em casa. E aí ela teve uma infecção generalizada e acabou falecendo. E eu fui no velório dela. Uhum. Você vê o tanto de gente que tinha nesse velório. Meu Deus. Você vê a força de vontade para viver. Nós temos que valorizar a vida. Nossa, nem me fala. Valorizar o respirar. O respirar. Por muitas vezes eu chegava lá, ela estava entubada assim. E ela não podia falar porque ela estava no processo. Estava no respirador. E a gente muitas vezes reclama de tudo. Então, esse trabalho me ensinou muito. E aí, recentemente, Deus fala comigo, Pércio, eu quero que você trabalhe de uma forma diferente. Porque eu dou cursos, dou palestras, né? Uhum. E nos cursos eu trabalho transformação através do palhaço. E Deus falou assim, agora você vai trabalhar transformação usando as técnicas de palhaço. Você vai inverter, você vai trabalhar com pessoas falando do evangelho usando as técnicas de palhaço. E aí nasceu o Saca. Que é o Saca é trabalho que você está fazendo recentemente. seminário de alegria, cura e adoração. Onde as Qual é a pessoas frequência brincando, desse saca? a gente está Desculpa, fazendo não de 3 em... concluí. As pessoas brincando, tal, concluí, por favor. que é as pessoas, elas brincando, elas se divertindo,
elas Aprendem. aprendem e gera transformação. É algo surreal, assim, que Deus, através dessas brincadeiras, Deus me deu a capacidade de ensinar. E ali eu trabalho o evangelho, eu trabalho, né, a alegria. E aí Deus cura, Deus liberta. É algo sensacional. O saque é de 3 em 3 meses a gente está É. fazendo. Uhum. É uma frequência assim. Já nós estamos indo para a terceira edição. Então, é algo que Deus me mostrou por que se trabalhou tantos anos com alegria. Por que você ressignificou essa questão, né, da alegria. E olha o que eu vou falar, talvez a sua maior dor ou sua maior luta vai ser o seu propósito daqui a alguns anos. A minha maior dor, a minha maior crise foi a questão da paternidade, a perda do pai. E para eu ressignificar isso, eu tive que trabalhar com alegria. Hoje, a alegria é meu propósito. É o que Deus me usa Para para transformar falar do vidas, amor para dele. falar do amor dele, enfim. Ô Pércio, cara, é sensacional toda vez que eu converso contigo, assim, quando a gente para conversar desse jeito. O Então, olha que Pércio, interessante, cara. o Pércio eu o conheci quando eu estava numa emissora de rádio em Ribeirão Preto, gospel, né, do segmento evangélico, e o Pércio teve a oportunidade de bater um papo com a gente, contar um pouquinho da história dele lá, que também, como aqui, se você não se comoveu por ser insensível, coração duro, precisa quebrantar. Mas é sempre assim muito gratificante a gente entender e perceber o que Deus faz quando você se dispõe. É um negócio absurdo, cara. É um Exatamente. negócio absurdo. É um negócio absurdo. Exatamente. E o que sabe assim, Pércio, já estamos batendo uma hora de papo aí, ó, voa. Boa. E é assim, eu sei que você tem vários projetos, você contou um pouquinho do teu livro, eu queria que você falasse um pouquinho do teu livro para depois a gente concluir aqui com, enfim, não é nenhum convite para as pessoas se abrirem, se permitirem que Jesus faça uma transformação, enfim, propõe uma nova vida, mas Exatamente. conta um pouquinho do teu livro aí para O ainda tá livro no tá aí no sonho, forno, é o né? sonho ainda, né? Tá sonhando ali, né? Tá na Sim, fase do terceira. sim. Quantas etapas você divide um sonho? Em 4, né? Sonhar, começar a escrever, finalizar e publicar, enfim. Quer dizer, eu Isso é acho, até aí você tá legal. falando leigo. Isso é até legal você falar, porque no saque eu trabalho essa questão dos sonhos, né? Uhum. E o sonho, muitas vezes, a gente deixa a responsabilidade só para Deus. E o sonho, um exemplo, você tem um sonho de ir para Disney. Tem processos antes que tem que acontecer para você poder ir para Disney. Sim. Porque você pode estar pronto, mas não está preparado. Um exemplo, hoje eu chego pro Edilson, né, pro Minduba e falo, Minduba, É ó, estranho você falar Edilson. vamos pra Disney, eu vou pagar a sua. Só que o Minduba não tem passaporte, não tem visto. Ele vai conseguir ir? Não, não. Entende agora que o sonho tem etapas, Etapas. processos? Para ir para Disney, você tem que o quê? Se eu não tenho condições financeiras, eu tenho que fazer alguns bicos a mais, alguns extras para Ah, conseguir pagar o passaporte. Então, ó, começa da minha ação aqui para eu ter o passaporte aqui. Só que só o passaporte vai dar? Não. Eu tenho que também ter dinheiro para poder pagar o visto, pagar, porque tem que ir exatamente. lá para São Paulo, tem que fazer não sei o quê, tem que ver, ainda ver se eles vão liberar. E ver se vai liberar, né? Porque ainda tem essa. Não basta você querer ir Ainda lá tem pagar. essa. Você vai, Você paga e pode. corre o risco de não ter. Exatamente. Exatamente. Que aí vem a provisão de Deus. E ainda tem um período, né? E depois tem, não sei, agora eu não sei quanto tempo, mas aí você tem que esperar todo um tempo para fazer um novo pedido. Exatamente. Para depois você ter essa viagem. Que nem agora recentemente, cara. A minha irmã tinha que ir para Chicago porque a filha dela estava lá e ela precisava ir para a formatura. Só que a minha irmã tá com crise de pânico. Ela não queria ir sozinha. Uhum. Aí ela me ligou, Pércio, você pode ir comigo? Eu vou pagar as passagens suas, eu vou pagar tudo. Só para você ir comigo para eu ficar mais segura.
eu estava pronto e preparado, porque eu tinha um passaporte e tinha um visto. Aí, diferente. Bora! Você falou agora, tipo assim. Então, os sonhos que você falou, acontece isso. E o livro foi a mesma coisa. Uhum. Deus tocou no meu coração e falou, pô, coloca isso no livro. E eu fiquei anos pensando como fazer, como trabalhar. E aí Deus falou, cara, coloca o que eu fiz na sua vida. Eu falei, pronto. Tem um livro, um Comecei a não, você tem um monte escrever. de livro. E o nome do livro é O Agir do Espírito Santo na Vida de um Palhaço. E aí eu começo com esse testemunho lá do hospital que eu te falei, Uhum. dessa moça, porque ali foi um buscar pela voz do Espírito Santo, pela voz de Deus, para não fazer mais as minhas coisas, para colocar Deus, né, igual João 10, capítulo 10, vai falar que Jesus é o nosso pastor e as ovelhas dele conhecem a sua voz. Interessante que lá fala assim, ele vai à frente e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Uhum. Então, olha que top, olha que interessante. Lá fala o seguinte: ele João vai 10, à 10, frente. né? João 10. João 10, Eu não vou 10. lembrar o versículo agora, mas fala Ah, que tá ele aqui. vai à frente Uhum. e as suas ovelhas escutam sua voz e o seguem. Então, isso é uma 10, 2 e chave, gente. 3. Uhum. Pega a senha. Pega a senha. Isso desbloqueia, destrava. Poxa, ele já está à frente. É Ah. só eu parar e ouvir para onde eu tenho que ir. E isso fez toda a diferença. E o livro conta essas etapas onde eu tive que parar e ouvir a voz dele. Ah. Parar e dar uma palavra porque ele mandou. Parar e, né? Teve uma vez, ó, uma coisa legal, interessante que eu contei no livro. Eu tava vindo de São Paulo pra cá, mano. Uhum. Você sabe que tem ali Nova Bandeirantes e Anhanguera, Sim. aquela bifurcação, né? E aí eu vi o negócio da gasolina, que eu esqueci o nome. Ah, o sensor de gasolina lá, pronto, ponteirinho. É, tava piscando, mano. Aham. Não, desculpa. Eu Não, vi já tá, o entrou sensor. vermelho, né? Plim! Não, eu vi o sensor, ele tava meio tanque. Eu falei, opa, Aham. dá pra ir até o Graal ali da Nova Bandeirantes, tranquilo. E aí lá eu abasteço e sigo viagem. Aham. Na hora que eu tava na bifurcação, quase passando a bifurcação, cara, eu olhei pro tanque, Ele tava tava querendo dar volta. piscando, cara. Tava piscando, eu falei, meu Deus, e agora? E ali você sabe que se você vir pela Bandeirantes, até chegar no posto, Aham. é uma caminhada. É Eu uma falei, vou ter pernada que ir pela boa. Ianguera. Aham. Porque na Ianguera tem, logo na entrada da Ianguera ali, já tem um posto pertinho. Uhum. Aí, cara, eu fui pela Ianguera. Na hora que eu fui pela Ianguera, eu falei, Deus, já acostumado, né, a falar com ele, eu falei, Deus, Papai, ajuda aí. me ajuda aí, o que tá Ajuda aí, acontecendo? Na hora papai. que eu olho pra pista, tô na Ianguera, eu olho o tanque e voltou pra meio tanque. Vai. O que tá acontecendo? Aí eu falei, Deus, peraí, o senhor quer falar alguma coisa comigo através disso? Aí, cara, no posto eu falei, Senhor, o que o senhor quer falar comigo através disso? Aí ele falou, ó, daqui 100 metros, 100 quilômetros, você vai parar no acostamento, vai parar um carro atrás de você, você dá uma palavra pra pessoa. Eu falei, tá bom. Bora lá, né? Cara, marquei no velocímetro, 100 quilômetros eu parei. Parei e liguei o pisca-alerta. Não é que eu liguei, era logo depois de um pedágio. Uhum. Parei, falei, já tô aqui, senhor, o que o senhor quer? Tô esperando. Cara, passou 5 minutos, parou um carro atrás de mim. Uau. Você tá precisando de ajuda? Eu falei, não, quem tá precisando é você. E E aí, dei a como é? palavra. Conta, não, mas conta aí que tá. Porque o legal é isso. Quando você fala isso, como que a pessoa reage? Então, aí a pessoa tava assim, parou abaixei o vidro, ela parou. Você tá precisando de ajuda? Ajuda? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, quem tá precisando de você. Aí eu comecei a dar a palavra. Eu não vou lembrar o que eu dei, porque é o Espírito Santo que fala. Mas Mas você lembra, eu lembro mais ou menos. Falei, ó, a reação Deus tá dele? falando isso. Você lembra Lembra, a como ele reagiu reação, quando você Deus falou? tá falando isso. Aí a pessoa tava assim, a pessoa faz assim, ó. Aí ela começa.
eu tava precisando ouvir isso. Uau. É de Deus isso pra mim. É isso mesmo. Eu preciso. Obrigado. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. Aí ele agradece. Aí eu saio, cara, assim. Meu Deus, olha o que Até aconteceu. você também, né? Que isso? Mano, como que Deus fala, o bagulho vai e acontece, mano? Uhum. Sabe? E eu fiquei assim. O que eu quero dizer com isso? Quando muda a circunstância, cara, para pra ouvir a voz. É Deus querendo falar com você, mano. Pra você fazer algo. Várias vezes aconteceu isso comigo, cara. E Deus mudar a circunstância assim, ó, do nada. Então deixa Deus lhe usar. É Deixa isso. Deus falar com você. A gente não escuta. Você é pai, Minduba. Você sabe. Você fala com seu filho, muitas vezes ele não escuta. Vero. Você tá ali falando. Então, a gente tem que parar pra ouvir. E foi, cara, um processo na minha vida. Ouvir e obedecer. Exatamente. Bom, A linguagem de amor de Deus é a obediência. Sim. E aí, cara, no livro vai ter todas essas experiências que eu tive com Deus. E o livro é para incentivar você a ouvir a voz do Espírito Santo. Uhum. Que muitas vezes não é fácil, né? Ele fala para você abrir mão de coisas. Que nem hoje. Eu tô tendo que abrir mão de algumas coisas para viver o Saca. Coisas certas. Uhum. Coisas que até que eu construí. E Deus tá falando assim, abre mão disso. Ô, Pérez, mas Porque vem cá. eu quero Agora... você. Não, conclui, por favor, a frase. Porque eu quero Porque você. eu quero você vazio para eu poder te preencher aqui. Você tocou agora, antes de concluir essa frase, você falou assim, é aí que entra o ouvir de Deus, né? Ouvir Deus. Esse versículo que você colocou como tema aí, 1 Coríntios 2,9, onde que ele entra nessa tabela? É exatamente aí? Como é que ele faz parte aí, só pra gente ilustrar a nossa conversa? Esse versículo entra quando lá na história da cura e libertação com a Cris, no meu relacionamento com a Cris, e naquele dia que eu tive contato com aquela moça no hospital, Uhum. Deus falou para mim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais perguntou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele falou assim para mim, Pércio, isso não é nada do que eu já tenho preparado para você. E aí você ainda não tudo... viu. E aí vem um você pouquinho. Ainda não viu. Um pouquinho do que você contou pra gente é exatamente isso, né? Quer dizer, aqui nesse Exatamente. Tempo. E eu ainda não vi o que ele ainda tem. Então, não. A cada experiência, Deus fala comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu tô na versão aqui, acho que é NVI aqui, se não me engano. A versão que eu tô isso, aqui. Então, cara, esse versículo faz parte da minha história e da Cris. E toda vez que a gente tá assim numa dificuldade, que a gente tá assim, sabe? Aquele sentimento será, né? Não tem mais um sentimento de volta, mas tem um sentimento de e agora? Vou parar? Não vou? Aí vem esse versículo. Alguém me dá uma palavra, alguém vem profetizar e fala esse versículo. A gente está escutando uma palavra e fala esse versículo. Então esse versículo é o que marca a minha história e da Cristiane. Ô Pérez, é o seguinte, nós já estamos, já excedemos o nosso tempo aqui, que a minha proposta com esse projeto aqui, né, o testemunho é 1 hora de papo, mas é uma delícia, cara. A gente ia ficar aqui mais uma hora aqui batendo papo, tranquilo. Também. E é bom que pelo menos a gente tenha mais assuntos para poder novamente ter esse encontro aqui, né? Isso é muito legal, muito bacana. Legal. Eu queria, assim, pra gente partir para os finalmente, peço que você, utilizando toda aquela... A gente teve que quebrar um pouquinho a sequência, né? Até para você falar um pouquinho do teu livro, você começou a falar do Saca, mas retomando um pouquinho daquilo de tudo que Deus já fez e promoveu nesse processo todo, nesse teu caminhar, para aqueles que ainda insistem, porque às vezes, que nem esse processo que você contou da estrada, né? Essa situação da estrada, de você parar
E aí os incrédulos vão dizer, isso é coisa de imaginação, isso é não sei o que, isso é coisa de filme, que ela está fantasiando. Eu sempre costumo falar até para minha filha, meu filho menos, mas para minha filha eu falo sempre, quando eu estou tentando contar, nem contar, mas apresentar a palavra para ela, de que não basta eu contar, não basta ela perceber a minha vibração, ela tem que experimentar, porque é algo sobrenatural. E o sobrenatural a gente não consegue passar a essência, a gente não consegue passar. E é essa a tua situação. Quem conhece o poder de Deus e sabe do que ele pode fazer, do que ele já fez e faz todo dia nas nossas vidas, porque é aquilo que a gente falou, a gente estava falando agora há pouco do hospital, quer dizer, os sonhos mudam. Às vezes lá é botar o pé no chão, é sentir o gosto de um arroz, de um feijão. Cara, os sonhos mudam. E para quem a gente conhece o poder de Deus, o que Deus faz, cara, a gente sabe que isso é verdadeiramente possível. E aí eu queria que você fechasse, enfim, concluísse esse papo nosso, cara, com uma mensagem assim, para as pessoas que ainda têm suas lutas, suas batalhas, mas ainda não se renderam, ainda não se entregaram e não deixaram Deus agir. Eu quero incentivar você, porque a própria palavra de Deus fala que o nosso Deus tem coisas insondáveis que ele gosta, que ele gostaria de falar para nós. Tem um versículo que fala isso. Então ele quer se relacionar com a gente. Não é só uma relação de Deus e servo, mas é uma de pai e filho. Quando você entende que você é filho, essa relação vira de intimidade. Eu costumo dizer que para se tornar filho existe uma rendição, né? Que é o que aconteceu comigo, enfim, você acabou de ilustrar pra gente. Exatamente. E aí eu quero incentivar você, porque um dia eu só via com os outros acontecendo. Eu tenho, assim, uma pessoa que me inspirou muito, muito, a ter esse relacionamento com o Pai, com Deus, para viver o sobrenatural, foi o Luciano Subirá. Ele conta experiências assim que eu falei, Senhor, eu quero viver isso também. E foi um processo de busca. Foi um processo onde Deus foi me transformando. Foi modelando o vaso. E foi um processo, igual você falou, de rendição. De entrega. Para que ele pudesse fazer uma nova história. Para que ele pudesse, né, ter eu de ouvidos abertos para fazer e realizar o que ele deseja. Então não tem esse processo se você não buscar ainda. Se você não ali tiver essa intimidade. Se você não buscar ele no lugar secreto. Só você e ele buscando através da palavra, da adoração, da oração, para que ele possa te direcionar. Eu falei, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Porque a todo instante nós somos, né, como é que fica a palavra? Esqueci a palavra. Desejoso de fazer nossa vontade. A gente está sempre meio que no automático, cara. É assim, meio que no automático. Já sabe, é tudo meio automático. Na nossa força. Exatamente. Na nossa força. E viver com Cristo é exatamente o oposto, é o que você acabou de falar, né, cara? É abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que realmente você sempre fez, sempre quis, para fazer a vontade do Pai. Exatamente. Foi assim com os discípulos, né? Sim. Vem e me segue. E hoje eu tenho essa ciência de que eu tenho que seguir ele a todo instante, todo dia, em cada decisão. Então, essa é a minha busca hoje. Para viver realmente o que Deus tem para mim. Então eu te incentivo a essa busca. A esse relacionamento. Antes eu tinha uma relação de Deus e servo. Hoje não. Hoje eu tenho um pai. Que eu preciso caminhar junto com ele. Eu tenho que escutar. Porque a voz dele é a voz perfeita para minha vida. Amém. É isso. Amém. Pô, Pércio, cara, satisfação enorme.
Foi um papo muito gostoso. Eu espero em Deus que a gente possa ter outras oportunidades, e teremos, em nome de Jesus. Com certeza. Para a gente poder contar mais histórias, você contar, enfim, mais experiências com Deus. Porque a ideia do testemunho é exatamente através de testemunhos, né, de situações vividas por pessoas comuns, como você que está acompanhando a gente, de que Deus faz. Basta que você se renda, abra mão das suas vontades, não dos teus sonhos. Apresente os seus sonhos para Deus, mas abra mão das suas vontades, daquilo da tua força, sabe, do teu ímpeto, aquela coisa automática que a gente vive. Não, porque eu vou, eu faço, eu deixo de acontecer, eu sou bom, eu sou isso. Não, não é bom nada. Não é bom nada. O dia que você tem essa consciência de que você não é nada sem Jesus nas nossas vidas, cara, você vai, a chave vira, igual o Pérez falou agora há pouco, a chave vira, a tua história muda, e aí sim você vai experimentar grandes coisas. Pérezão, obrigado, cara. Tamo junto. De coração. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa aí continuar vibrando assim, contando suas experiências, transformando vidas, enfim, mudando a vida de pessoas através do seu trabalho. Que Deus seja rico em bênção sobre a tua vida, tua casa, a família toda aí, tá bom? Teu projeto. Abraço pra galera do Expresso Riso. Porque você não falou do Expresso Riso, cara. Expresso Riso, projeto. Mas todo mundo conhece o Pérez, quer dizer, todo mundo não. Parte do Brasil não conhece, é só uma outra parte. Mas obrigado, cara. Gente. Obrigado, cara, pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Esse é o PS, meu querido amigo. Obrigado, gente. Foi mais um testemunho aqui no nosso canal. Muito obrigado pela parceria, por estar com a gente, por acompanhar a gente. Já te falei, tem o nosso e-mail aí para você compartilhar, para você bater um papo com a gente. Caso você queira, enfim, mandar tua mensagem, testemunho33@gmail.com, tá? Para você que, porventura, quer colaborar, a nossa chave é essa aqui, ó. É o mesmo e-mail, né? testemunho33@gmail.com, e tem também o nosso QR Code ou QR Code, tá? Para você mirar aí o aplicativo do seu banco, tá? Mira, faz a doação conforme você quiser e sentir no coração, mas só se você sentir no coração, tá? Nada forçado, por favor, ok? Compartilha com todo mundo. Se ainda não fez a tua inscrição, é mais um motivo para você se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreve, espalha e bota o joinha que tá aqui desse lado aqui, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração, que Deus te abençoe grandemente e até, se Deus quiser, uma próxima oportunidade, tá? Que a gente realmente tem um encontro bacana aqui, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração, Deus abençoe, tchau!